Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estes estudos, estas pesquisas impactam a sua vida de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje a minha convidada é a professora Viviane Trevisan. As pesquisas dela são sobre produção de biogás a partir de resíduos industriais, sobre tratamento de gorduras em resíduos domésticos e industriais e também sobre a remoção de metais desses resíduos utilizando materiais alternativos como a casca de cevada. Professora Viviane, muito bem-vinda ao Minuto da Pesquisa. Obrigada, Carla. Um bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio UDESC FM. Bom dia e vamos lá, são muitas linhas, são projetos diferentes, já estou sabendo aqui, antes conversava com a professora, estou sabendo que um projeto leva a outro, então nós vamos entender aí como é que se deu essa evolução. Bom, a professora Viviane é graduada em Engenharia Química pela Universidade de Caxias do Sul e mestre em Biotecnologia pela mesma universidade. Ela é doutora em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Tem experiência na área de engenharia de materiais, na área de química, com ênfase em instrumentação analítica e também na área de saneamento ambiental, com ênfase na produção de biogás. E nós vamos falar sobre ele aqui hoje. Hoje, a professora Viviane Trevisan é docente na Universidade do Estado de Santa Catarina, na área de tratamento de águas residuárias e resíduos sólidos. Professora, vamos por partes então. Uma das pesquisas que você disse que hoje já está em outra fase, deu origem ao segundo projeto que nós vamos abordar daqui a pouco. Mas vamos começar por ela. Produção de biogás a partir de resíduos industriais. O que é o biogás, professor? Nós temos ouvido essa palavra aí. Não é um palavrão, não é uma palavra grande. Ela é curtinha, mas já nos deixa com essa curiosidade. Para que serve, o que é e para que serve o biogás? Bom, Carla, o biogás ele é produzido a partir da fermentação de materiais orgânicos. Então, pode ser da fermentação de cascas de frutas, do resíduo doméstico, de lodos, que são produzidos nas estações de tratamento, de resíduos industriais. Então, você fermenta esse material e aí você produz o biogás que contém metano e CO2. E esse biogás ele pode ser usado como fonte de energia. Você pode queimar ele para gerar calor, você pode usar ele em motores, para acionar motores. Então, ele tem uma série de usos ali na sociedade. Sim, dá para dizer que em tempos de muitos debates, muitos alertas aí sobre o fim, um dia dos combustíveis fósseis, a gente pode ter no biogás uma alternativa? Podemos sim. O biogás ele tem um grande potencial, não só no Brasil como no mundo inteiro. Alguns países da Europa já utilizam o biogás como fonte de energia, até em função dos acidentes que aconteceram com usinas nucleares no passado, em que a energia nuclear em alguns países praticamente foi banida. Então, foi necessário buscar outras alternativas energéticas, e uma delas é o biogás. A Europa tem esse ponto do uso do biogás bastante desenvolvido, porque eles têm poucas matrizes energéticas. Então, eles têm lá a matriz energética, ou é o petróleo, ou era a energia nuclear. Mas aí, com esses acidentes, eles começaram a buscar essas alternativas mais sustentáveis e também pela questão deles não terem local para dispor os resíduos orgânicos. Aqui, a gente tem aterro. Sim. O Brasil é o método de disposição mais utilizado, o aterro sanitário.
E eles lá não tem espaço para isso. Então, todos os resíduos orgânicos, eles precisam ser destinados de alguma maneira. E eles viram essa oportunidade de usar o resíduo para produzir o biogás. Sim. Bom, se a gente pensa em dimensão dos países, o tamanho de um país europeu, muitas vezes é menor do que o de um estado brasileiro, né? Então, realmente, não tem literalmente espaço para tudo isso, né, professora? Exatamente. E nós aqui no Brasil temos um grande potencial para produzir biogás. Aqui em Santa Catarina, nós temos uma grande produção de dejetos de suínos, é a região que mais produz suínos no Brasil. Então, todo esse dejeto, ele poderia ser recolhido, colocado em biodigestores e transformado em biogás, em metano, para aproveitamento. Alguns produtores do oeste catarinense, eles já têm sistemas instalados. Então, eles fermentam esse dejeto que é produzido nos criatórios e depois eles transformam esse gás em aquecimento para o próprio criatório, para as maternidades dos suínos pequenininhos, dos bebês, né, digamos assim. E então eles têm uma economia energética muito grande. No Paraná, eu sei que alguns produtores de gado também investiram na tecnologia de conversão de biogás, principalmente a partir de dejeto de bovino. Sim, você falou do gás metano, nós já tivemos menção a esse gás aqui no programa, inclusive o professor Henrique Ribeiro Filho, acho que comentou sobre isso conosco, mas teve outros professores que vieram aqui e falaram do metano. Para a gente entender, professora, o metano, claro, ele é apontado como um vilão, né, quando a gente pensa em aquecimento global e tudo isso que modifica também bastante o nosso... Tudo isso que está acontecendo, esses eventos extremos, são também consequência dessa liberação na atmosfera, mas ele tem esse uso que pode ser uma bela maneira de revertermos esses processos, né? Com certeza. É uma perspectiva bem interessante, algo que as pessoas talvez não associem sempre, porque é isso, as palavras parecem um pouco soltas, a gente vê no noticiário muitas vezes, mas não tem essa explicação que você está nos trazendo, que vocês nos trazem aqui. Muito interessante essa perspectiva. Esses resíduos, você falou, professora, de resíduos industriais, dejetos suínos, você comentou ainda o esterco mesmo do gado, né, do bovino, e não lembro de outros que você possa ter citado, me fugiu agora. Os resíduos orgânicos domésticos, casca de fruta, folhas. Perfeito. Então, é todo muito esse fácil. material pode ser colocado em biodigestores e transformado em bioenergia. Sim, muito fácil de ter essa matéria-prima para essa produção, né? Nós geramos ela todos os dias. Exatamente. O chamado resíduo, o lixo orgânico. O lixo orgânico. Ou lixo úmido, também conhecido pela população. Sim. E tem coisa que é vista, é considerada resíduo orgânico, mas não é, né? Não existe isso. Ou é o contrário. Tem pessoas que acham que tudo que não é úmido é lixo reciclável, é lixo considerado utilizável. Mas é mais fácil a gente entender o que é o orgânico também, né? Acho que no dia a dia identificar o orgânico. Exatamente. A questão aí da separação do resíduo, do lixo, ele gera uma certa confusão nas pessoas. Aqui no Brasil é mais fácil a gente comentar com as pessoas a respeito de lixo ou resíduo sólido úmido e resíduo sólido seco ou lixo seco. Sim. Mas ali dentro desse resíduo sólido seco existe o chamado rejeito. Então, por exemplo, alguns resíduos sólidos que você gera na tua casa não podem ser reciclados. Sim. Você tem, por exemplo, papel higiênico usado não pode ser reciclado. Para nada, não pode ser usado para nada. Para nada. E aí o aterro tem a sua função. Tem a função de receber. Sim. No caso da Europa, eles têm incineradores. Eles pegam esses rejeitos e eles incineram, que também é uma fonte de energia para eles. Aí ele tem a função. Ele tem a função. E não poderia ser feito isso aqui? O problema de implementar incineradores aqui no Brasil é o elevado custo. Esses equipamentos custam muitos milhões de reais. Então, assim, teve, acho que foi no ano de 2013, 2012 e 2013, foi feito um levantamento para se colocar um incinerador aqui na cidade. E naquela época era da ordem de 250 milhões de reais. Só que não é só a questão do equipamento em si. Sim. A instalação,
todas as chaminés desses equipamentos precisam de filtros especiais para segurar a emissão de cinzas, de poeiras e de gases tóxicos que se formam na queima do resíduo. Sim. E esses filtros custam muito caro. Então, a manutenção dele a implantação acaba sendo cara e a manutenção também. É um compromisso muito elevado em termos financeiros, né? Exatamente. Prioridades, né? Prioridades. Nós temos espaço, então os aterros vão resolvendo isso. Isso é a mentalidade de quem está ali para administrar, né? Bom, professora, você falou que essa pesquisa é anterior a uma que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Em que ano começou esse estudo da produção de biogás por você aqui no CAV? Comecei desde que eu estou aqui, desde 2011. Sim, a gente vem fazendo, né, algumas pesquisas voltadas, né, para a produção de biogás, para a otimização da produção de biogás, com resíduos aqui que a gente consegue aqui da região. Claro. E desde 2011 ela evoluiu, nós vamos falar agora dessa evolução no próximo projeto. Essa primeira fase, você, como nós temos o reflexo disso, seja em parcerias ou implementação desses estudos em alguma ação junto à sociedade, não sei como é que ficou isso, ou se ele foi um degrau para esse próximo passo da pesquisa apenas? Ele foi um degrau para o próximo passo da pesquisa. Sim, porque essa parte de tratamentos, produção de biogás, ela é muito consolidada no mundo inteiro. Sim. Então, o que a gente faz um pré-estudo dos resíduos que você tem à mão, vamos dizer assim, vocês têm disponível na região em que você está. Sim. E a partir dali, o que eu posso variar? O que eu posso colocar de inovação em cima desses estudos preliminares? Sim. Que é a próxima etapa ali, né, do projeto. Sim, você identificou, digamos, a vocação de Lages e região nessa matéria-prima. Que matérias são essas, né? Exatamente. E aí vamos, então, ao próximo passo, que é representado aí pelo outro projeto. O projeto que começa quando, professor, esse próximo? Esse das gorduras, Isto. Ele já está desde 2022. Ah, ele é, então, relativamente recente, na verdade. Isso. Falamos aqui do tratamento de gorduras em resíduos domésticos e industriais. Aí já é uma evolução, já nos permite um outro status aí desses estudos. Por que tratar, então, professora, esses óleos, essas graxas, essas gorduras que já foram utilizados? Esses óleos, graxas, gorduras que a gente fala, eles são produzidos em processos industriais. Sim. Então, eles precisam ser removidos dos líquidos que são gerados na indústria, que são os efluentes, porque eles atrapalham o tratamento desses efluentes. Eles começam a grudar na tubulação, eles começam a grudar em válvulas, e isso causa mau cheiro, Sim. que é uma gordura que vai estar exposta ao ambiente. Vai começar a ficar aquele cheiro de ranço, vai começar a atrair moscas, vetores, baratas, enfim. E então a gente precisa remover esse material para poder tratar o efluente. E normalmente, quando se remove essas gorduras, esses óleos, essas graxas, eles são recolhidos e mandados para o aterro sanitário. Isso gera uma despesa para a indústria, que ela vai pagar para o aterro sanitário receber esse material. Então, por que não tentar dissolver esse material e reduzir esse custo de envio ao aterro e transformar essa gordura dissolvida em biogás? Aí que está o pulo, digamos, de uma pesquisa para outra, que você falou, a evolução. Exatamente, a evolução. E como é que fica, então, essa produção de biogás, esses estudos que você evolui já nessa segunda fase? A produção, a gente não chegou ainda na parte da produção de biogás. Sim. A gente está ainda testando essa primeira etapa da dissolução. Sim. Nós estamos testando diferentes compostos químicos que vão fazer essa dissolução, essa quebra das gorduras, para depois a gente colocar no biodigestor. Então, a parte da biodigestão, ela é a partir do ano que vem. Produção do biogás. Entendi. Vocês estão quebrando a molécula de gordura, por enquanto. Isso, para deixar ela mais simples e depois colocar no biodigestor. Sim, e que resistente mesmo. Você comentou, acho que foi antes da gente começar a gravar aqui, sobre o quão resistente a gordura é. E agora você falou dessa questão de grudar nos canos. Eu lembrei, e que talvez quem está nos escutando lembre, associe aquele termo, não sei se vocês falam exatamente assim aqui em Santa Catarina, a graxeira.
Do tratamento doméstico, né? Isso. No caso, nas casas é chamada de caixa de gordura. Caixa de gordura. Que é da onde vai o esgoto da pia. Que a gente lava a panela, lava a frigideira, o prato, onde tem a gordura. E fica aquele cheiro horroroso mesmo. Aquele cheiro horroroso. As pessoas limpam, às vezes, por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. E se nunca limpa aquilo, meu Deus, deve ficar fica horrível. Terrível. Mas é interessante pensar que talvez esse tipo de tecnologia ajude até mesmo num uso mais doméstico. Não sei se vocês visualizam essa possibilidade. Ainda não, porque para uso doméstico, como a geração é muito pequena, e o processo acaba se tornando caro. A gente visualiza ele mais para uso industrial, porque a quantidade de óleos e graxas e gorduras são produzidas, são maiores. E a quantidade também que vai para aterro é maior. Sim. E aí, professora, claro, vocês ainda estão nesse processo, estão desenvolvendo isso, quebrando a molécula de gordura para ver como é que vai ser esse resultado final. Mas o que você visualiza assim como resultado dessa pesquisa? Dá para aplicar aqui na cidade? Dá para a gente ter uma melhora, digamos, no processamento, na produção desse biogás e esse biogás ser utilizado no futuro breve? Como é que fica? Eu visualizo que é possível, sim, que a gente vai ter uma melhora, com certeza, na quebra ali dessa gordura, e, por consequência, na produção do biogás. Sim. A gente vai deixar a gordura mais dissolvida, uma molécula menor. Então, naturalmente, o processo de digestão anaeróbica que produz o biogás vai acontecer de maneira mais eficiente. Sim. E da parte, digamos, do poder público, de empresas, existe já esse contato com vocês para entender como é que estão evoluindo esses estudos, para fazer uma parceria, de repente? Não sei como é que é esse processo. A gente tem uma parceria, não é formalizada, de uma empresa aqui da cidade. Sim. Então, ela fornece, às vezes, quando nós precisamos, os óleos e graxas para os nossos testes. Sim. No futuro... Com o futuro, vislumbrando uma possível aplicação no processo deles. Claro. Que daí eles mesmos podem ter um benefício aí da redução de custos com energia e outras coisas. Exatamente. Muito bom. Bom, tomara que em alguns anos a gente possa ter até combustíveis, né, de biogás aqui. Você acha que isso pode ser uma possibilidade, professora? Pode ser digamos assim, um cenário possível frente a tudo que a gente está vendo aí? O futuro sem petróleo, o futuro em que, se a gente emitir mais metano para a atmosfera, a gente vai acabar com o planeta. Você acha que o biogás pode se tornar mesmo uma alternativa efetivamente aplicada na nossa vida? Pode sim. Como eu falei, na Europa, eles já fazem o uso do biogás. Falta a gente copiar. Em São Paulo, tem algumas universidades que têm pesquisas, inclusive tem ônibus em algumas cidades ali de São Paulo que circulam usando biogás no lugar do diesel ou da gasolina. E o desempenho não decai. Não decai. Os acontecimentos últimos acho que nos empurram para essa alternativa. Vamos ver. Professora, vamos falar aqui, não sei se você gostaria de destacar mais algum aspecto nessa etapa, né? Mas como você disse, é um projeto recente, de 2022 para cá, saindo ali de um quadro de pandemia, ou nem tanto assim, né? 2022. 22, a gente estava ali iniciando os trabalhos presenciais. Exato, então teve essa fase que talvez não tenha andado tão rápido como vocês planejavam, mas agora sim a pesquisa. E vamos para um terceiro viés aqui que você traz das pesquisas, que é a remoção de metais desses resíduos utilizando materiais alternativos como a casca de cevada. E aí vai entrar aqui um termo que eu estava comentando com a professora, já apareceu aqui no programa e foi um termo que eu descobri este ano, que é a adsorção, que não é só absorver, é um material que cola no resíduo, né, e retém esse resíduo com ele, a casca de cevada, no caso. E depois eu fiquei pensando, a casca retém esse metal, esse resíduo tóxico muitas vezes.
que é feito dela? Né? Então vamos falar sobre isso. Como é que está essa pesquisa, professora? Remoção de metais. Que metais são esses, para começo de conversa? Então, esse projeto, ele é um projeto de mestrado da minha orientada, e a gente está estudando remoção de chumbo e cádmio. O chumbo e o cádmio, eles podem aparecer em efluentes, né, em águas residuárias, principalmente de indústria de pesticida e fertilizantes. E eles são removidos normalmente por processos com adição de produtos químicos. E daí você vai gerar um lodo. Esse material sólido ele vai ter que ser seco e mandado para aterro sanitário. Na verdade, para aterro industrial. Sim, tem diferença. Tem diferença. Aterro sanitário recebe resíduo doméstico, aterro industrial recebe o resíduo da indústria. Então, esse material, esse lodo, contendo o chumbo e o cádmio, ele vai acabar sendo mandado para um aterro industrial e a empresa paga mais por isso, porque é um resíduo perigoso, que tem alta contaminação ao ambiente. Então, o objetivo desse projeto é tentar usar um material alternativo. A gente tem muitas micro cervejarias aqui pela cidade, né, que geram esse resíduo e aparentemente estava sendo muitas vezes usado em lavoura ou mandado para o aterro mesmo. E a gente estava avaliando o potencial desse resíduo na absorção desses metais. Claro. Aí, no caso, o potencial de contaminação desse resíduo industrial vai ser bem mais baixo. A bem partir mais baixo. Esse é o objetivo dessa pesquisa? Isso, é a gente pegar esse efluente contaminado com chumbo e cádmio, colocar a casca da cevada, ela, como você falou, grudar o metal, esses dois metais grudarem nela, e aí você tem o líquido tratado e em condição de você jogar no ambiente. Você lançar num rio, num lago, no corpo receptor, que a gente chama, né, tecnicamente. E daí essa casca, ela pode ser mandada para incineração. E essa casca contaminada vai para incineração. Aí pode gerar energia térmica. Entendi. É uma evolução ainda, é um dos ramos da evolução daquela primeira pesquisa ainda. Exatamente. Você tem, por um lado, esse segundo projeto que nós falamos do tratamento das gorduras e aqui o tratamento dos metais. A gente ouve muito o termo metais pesados. É isso? É isso, é metal pesado, isso. Que outros produtos, outros metais nós encontramos, professora, nesses descartes? O chumbo, o cádmio, você falou da indústria de pesticidas e fertilizantes. E quando a gente ouve esse termo, muitas vezes é o que vem à memória quando se pensa em notícias, né? Fertilizantes, pesticidas, o resíduo, tanto no nosso organismo quanto no ambiente. Que outros metais são esses considerados pesados e onde eles estão nesse ambiente, onde eles são liberados também? A gente tem uma série de metais pesados que, sem saber, a gente tem contato no nosso dia a dia. Então, além do chumbo, do cádmio, a gente tem zinco, a gente tem níquel, a gente tem o lítio, nosso celular. Das baterias. As baterias, as pilhas. Então, e o que eles causam na gente, professora? Se vierem a entrar em contato com, sei lá, um lençol freático, alguma coisa assim? Ele vai começar a acumular, né, na água. Essa água vai chegar para o nosso consumo. O tratamento convencional de água não remove esses metais. E a gente vai acabar absorvendo eles. E aí a gente tem uma série de problemas. Então vai desde problemas gástricos, alguns causam problemas pulmonares. Então a mulher grávida que consome uma água que está contaminada com um desses metais pesados, pode, quando o neném nasce, ele nasce com aquela síndrome do bebê azul, que é um desses metais, eles atacam as células vermelhas, os glóbulos vermelhos do sangue, e o bebê nasce com a pele toda azul. Aí tem que fazer um tratamento para recuperar os glóbulos vermelhos para voltar a ter a pele com a cor normal. E isso é comum? Em locais que a água é contaminada, acaba sendo comum. Porque o tratamento convencional de água não tira. Nossa, eu lembrei daqueles bebezinhos. Eu não fazia ideia desse bebê azul. Lembrei dos bebezinhos que aí é mais conhecido. Nasceu amarelinho. Vai fazer o tratamento com luz, não é mesmo? Isso. E qual é o problema mesmo quando a criança nasce amarelinha? Agora me fugiu.
Acho que icterícia. Isso. Icterícia, Essa mas aí era... acho que vem da bile. Sim, aí é outro processo. Mas o bebê azul... A síndrome do bebê azul. Ele nasce com a pele azulada, porque tem poucos glóbulos brancos no sangue, e na hora da formação, esses metais estavam na corrente sanguínea da mãe. Sim, e consequências para a vida depois desse primeiro momento, não? Se tratar, a vida normal. Posterior, se não tratar, fica bem tratado, principalmente imunidade. Sim. Então, vai ter problemas no sangue. Sim, fiquei curiosa agora. E aí, claro, é uma curiosidade para além da sua pesquisa, mas se você puder nos ajudar a visualizar isso... Hoje, no Brasil, nós temos registros dessas contaminações. Quais são os sintomas que a população apresenta, digamos assim, nessas notificações? Sim, pouco que eu tenho de notícias, mais são desconfortos gástricos. Desconfortos gástricos, algumas doenças hepáticas. Sim. Mas aí, assim, entre chegar à conclusão que a contaminação foi desses metais... é um pouco mais complexo. O caminho é mais complexo porque não se faz análise dessas águas. Sim. De consumo. Se a pessoa está consumindo na água, se está consumindo num alimento que foi irrigado com essa água. Então, a gente não há um rastreamento da origem. Entendi. Em alguns lugares desse... Entendi. Talvez até a água seja mais analisada ou o resultado dessa análise seja mais... fácil de se conseguir, não é? Porque a água, numa cidade, por exemplo, ela vai abastecer a partir de uma única estação, ou de um único método de tratamento ali. Agora, alimento é muito difícil, né? Várias origens. Exatamente. Difícil. O que se tem assim de mais consolidado, que se pode rastrear, por exemplo, zonas agrícolas. Sim. Áreas que tem plantações, em que tem aquela casinha no meio da plantação, aí a pessoa começa a desenvolver uma série de sintomas, e aí você associa ao uso de agrotóxicos, de pesticidas, de fertilizantes que contêm esses metais. Sim. Mas quando é numa população, por exemplo, de uma cidade, uma população urbana, é mais difícil de rastrear, porque como você falou, os alimentos vêm de diversas origens. Tem alimentos que vêm de todos os lugares do estado. Ou até de fora. Ou de fora. E aí você não consegue rastrear de maneira precisa de onde é que veio essa contaminação. Pois é. E tem toda uma... Claro, é uma outra questão, mas tem toda uma metodologia, um modo de usar justamente os pesticidas, os fertilizantes que, se corretamente empregados, evitariam muitos desses processos, né, dessas contaminações, não é? Sim, com certeza. Com certeza. Então, mas temos aí, infelizmente, órgãos que cuidam desse ensino, né, dessa orientação aos produtores, então esperamos que esteja tudo caminhando para o melhor possível. Mas sempre pode acontecer. E, professora, em relação a essa remoção de metais, desses resíduos, aqui na cidade, na região, como é que estamos em relação a isso, em termos de o que nós temos de resíduos principais em Lages e região, ou em Santa Catarina? E também fiquei curiosa com parcerias, assim, sobre essa pesquisa de vocês. Sim, o que a gente está testando é o potencial desse resíduo da cevada. Sim. Então, esses metais aqui na região, a gente ainda não tem um levantamento da presença deles nos corpos receptores, tipo rios e na água. Então, a intenção é a gente primeiro avaliar se esse resíduo, essa casca de cevada, ela é boa para fazer essa remoção. Sim. E depois buscar... onde é que ela pode ser aplicada? Aplicações. Isso. É que ela é como você disse, é uma coisa que é muito abundante aqui na região, a casca de cevada, né? Em função das microcervejarias. Então, estamos em processo. São pesquisas que estão por mostrar aí cenários possíveis, chegar a resultados interessantes e, posteriormente, essa aplicação. É muito bom que esse seja um ponto aqui da nossa conversa, esse se fazer da pesquisa, porque muitas vezes nós estamos acostumados, sei lá, as redes sociais até, as múltiplas telas que a gente
com as quais a gente convive nos mostram tudo muito rápido. E a pesquisa tem o seu tempo, não é, professora? Com certeza. E é um exercício de paciência. Sim. Porque você cria uma expectativa quando escreve o projeto. Você tem aquelas hipóteses que você acha que vão ser atingidas e às vezes não acontece. Sim. E aí você tem que reestudar, mudar o foco, mudar a direção da pesquisa. Sim. Às vezes é mais de um ano para chegar a um resultado que não era o ideal e aí refazer tudo de novo. Refazer tudo de novo, exatamente. Esses projetos, eles são bianuais, não é? Geralmente, ou não? Não, depende muito. No caso desses meus projetos, são no mínimo de 4 anos. Ah, sim. Daí renova para mais. Pode renovar, 1 ano, 2 anos, sim. Aí você vai conforme o andamento do projeto. Perfeito. Isso pode encerrar nos 4 anos ou pode prorrogar. Sim. O tempo de 4 anos, para a gente ter uma ideia, é o tempo de um doutorado, por exemplo. O mestrado são 2 anos. Essa pesquisa que você falou é da mestranda, não é essa da remoção dos metais. Isso. Mas muitas vezes segue com o próximo mestrando com e certeza. Vai se alongando. De repente o próximo mestrando testa outros metais. Sim. Só para retomar, a professora falou do chumbo e do cádmio, que estão presentes aí na indústria de pesticidas e fertilizantes. Professora, tem uma curiosidade sobre o chorume, né? Por favor, conta pra gente. O chumbo pode aparecer no chorume também, principalmente em aterros que eles estão recebendo o lixo, o resíduo sólido, há muito tempo. Sim. Por causa das pilhas, das baterias, que antigamente, até ali o início dos anos 2000, elas continham grande quantidade de chumbo na sua composição. Sim. E esse material está enterrado lá no aterro e vai liberando esse chumbo aos poucos para o líquido, para o chorume que vai se formando. Chorume, só para trazer essa definição aqui, é aquele líquido final, digamos assim, de tudo que está no aterro. Isso, que sai da decomposição de todo o resíduo sólido que a gente manda para o aterro. E tem também um outro ponto. É desconcertante, como se diz, falar nisso, mas é o nosso destino. Falávamos aqui sobre o necrochorume. Esses metais pesados vão estar nesse chorume que sai do cemitério também. No caso do corpo humano, as concentrações, se forem procuradas, vão ser muito mais baixas do que num aterro. Porque Sim. ali o nosso corpo ele vai absorver concentrações mínimas na faixa de nanogramas por quilo. Nanogramas seria 10 na menos 9 gramas. Nossa, é difícil a gente visualizar, mas é muito pouco. É muito pouquinho. O suficiente para causar uma alteração no nosso organismo, mas Sim. é muito pouco. Então, a contaminação por necrochorume, ela dificilmente vai ter metais. Sim. Menos mal. No caso, o chorume, né, produzido pelo corpo, né, dificilmente vai ter metais. No aterro, eles aparecem mais por causa da presença de pilhas, baterias, por causa desse tipo de resíduo que foi colocado no resíduo doméstico. O caminhão coletou, levou para o aterro e enterrou. Professora, muito interessante a gente entender esse processo e também compreender o tempo que você falou, a frustração que muitas vezes o pesquisador tem. As pessoas têm, eu comento às vezes aqui no programa, a visão que a gente tem do pesquisador, às vezes, é de uma pessoa que está num pedestal, que sabe tudo, e não, ele precisa conviver com a adversidade, com a frustração que o mundo vai trazer. Com certeza, e é uma parte que não aparece na pesquisa. Exatamente. Que você quer mostrar só o que deu certo, mas o esforço que teve até dar certo, ninguém vê. Sim, sim. Aí o que deu certo aparece no artigo final ou no artigo sobre o andamento da pesquisa. E os problemas dessa pesquisa muitas vezes ficam ali numa discussão entre os pares, como se fala, entre os pesquisadores. Mas é muito interessante que você aí que está na escuta entenda que também, assim como na vida, no nosso trabalho em geral, pode ser sobre coisas muito diferentes da pesquisa que a professora conduz aqui, assim como nós enfrentamos essas frustrações nas nossas rotinas, o pesquisador também enfrenta. Então, é tudo um processo. Cada um está aí no seu processo, enfrentando e querendo fazer o melhor possível. Professora, desejo muito sucesso nos seus estudos e até uma próxima. Quando tiver resultados, avanços, por favor, nos traga.
Ok, muito obrigada pelo espaço para poder divulgar ali os trabalhos que a gente executa ali no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária. Sim. Um dos cursos mais complexos do CAV, acho que talvez o mais complexo, muitas áreas. Complexo. São muitas áreas, muito diversificadas. Sim. Você ouviu hoje, nesta edição do Minuto da Pesquisa, essa conversa com a professora Viviane, que atua no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, docente na UDESC na área de Tratamento de Águas Residuárias e Resíduos Sólidos. Muito obrigada à professora e obrigada a você, ouvinte da 106.9. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira. Nesta edição, hoje falamos sobre três vieses de pesquisa que a professora aborda. Pesquisas sobre produção de biogás a partir de resíduos industriais, tratamento de gorduras em resíduos domésticos e industriais e também sobre a remoção de metais desses resíduos utilizando materiais alternativos como aqui na região, ela falou, destacou aí a casca de cevada. Minuto da Pesquisa, sempre com edições inéditas às terças-feiras, às 8 da manhã e reprise, pessoal, na quarta-feira, às 8 da noite. Então, você ouve esta entrevista também na quarta-feira, 8 da noite. Uma boa semana, um bom restinho de semana aí para você e até. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.